Senhoras e senhores, eu quero te dar aí boas-vindas, quero agradecer a presença do nosso ilustre, o Alisson Moreira, que veio lá de Genebra. É isso mesmo, ele veio de Genebra e está aqui para nos prestigiar e contar um pouco da sua história. E o que é interessante? O tema desse podcast é o improvável que deu certo. Eu e o Alisson temos algumas coisas em comum e uma delas é que nós éramos considerados improváveis. E nós vamos comentar aqui, falar um pouco sobre a história do nosso amigo aqui, como é que foi essa transição do Brasil. O Alisson começou empreendendo com 16 anos de idade e, cara, hoje ele mora em Genebra. Eu tive o privilégio de conhecer ele através de um amigo em comum e ele faz parte da nossa equipe, fez uma grande diferença nela. E eu queria que ele comentasse um pouco da história, um pouco de como você chegou até aqui. Improvável, é com você. Olá, boa noite, Julião, tudo bem? Cara, é um prazer estar aqui com vocês, cara. Prazer mesmo. Perdoa a voz aí, tô um pouco com essa voz de locutor. Cara, ele aceitou o desafio aqui e eu quero que você fique à vontade, a casa é sua, o podcast é seu. Só as escusas aí por um pouco estar um pouco rouco, doente, um pouco com sinusite atacada. Mas, cara, muito feliz mesmo de estar aqui participando com você. Você agradecemos. Esse podcast aí a todos. E, cara, como você falou, né? A nossa vida, a gente veio de um ambiente que, aos olhos de praticamente, não vamos dizer todos, né? Mas muitos ali, ia ser improvável o nosso sucesso, a nossa vida. Ainda estamos galgando, né? Ainda vamos chegar lá, né? Mas, assim, de onde eu vim, de onde nós viemos, né? De onde você veio também, e aonde nós já estamos, nós temos que apenas agradecer muito a Deus. Com certeza. Sou muito grato a Deus, mas também pelas nossas resiliências, né? De não ter parado e ter permanecido, corrido atrás. Legal. Ô Alisson, fala pra nós, qual foi a sua maior dificuldade na sua adolescência? Você falou que começou empreendendo com 16 anos de idade, certo? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou até o seu primeiro empreendimento? Na verdade, assim, 14 anos de idade, teve uma época na minha vida que meus pais separaram e foi uma coisa um pouco dura para mim, na minha adolescência. E nessa época que eu comecei a sair um pouco da caixa, porque de onde eu vim eu tinha a possibilidade de ir pro tráfico, de ir pro crime, entendeu? Muitas portas abertas, você sabe como que é. E assim, graças a Deus, sempre tive a mente mais firmada, né? Meus pais sempre me educaram bem também, conforme as condições que eles tinham. E cara, na verdade, quando eles separaram, eu tinha 12 anos na época. E assim, nós perdemos a nossa casa, tal, foi uma coisa um pouco conturbada naquela época. E nós estávamos morando dentro de um salão, e atrás desse salão tinha um terreno com uma plantação, um monte de couve. E eu lembro, cara, que no final de semana, eu tinha uma bicicleta, né? E tinha até uma garupinha. E eu coloquei uma caixinha, sabe aquelas caixas de... Não é alface, cara. Eram umas caixas de... Couve? Não, eram umas caixinhas de ripa de madeira. Sim. Amarrei ela atrás. Caixote, né? Os caixotes, isso. Caixote. No Ceasa aí. Isso, esses aí. Porque meu pai sempre mexeu com sacolão, essas coisas, e tinha lá, né? Lá no fundo, lá. Meu pai, você sabe que meu pai trabalhou no Ceasa de São Paulo, no CRAS de São Ô, Paulo e Santo André, no ABC lá, na Avenida do Estado. Que da hora. Bati caixa lá algumas vezes junto com meu pai. Tive o privilégio de conhecer o Ceasa. Eu ia pro Ceasa, cara, com meu pai, quando era moleque, e os caras carregavam, você lembra aqueles caras, tipo, que carregavam as caixas dentro um carrinho, né? Um carrinho de madeira, um monte de uma pilha gigante de caixa, muito interessante. E qual cidade que você nasceu, Alisson? São Paulo, capital. São Paulo, capital. São Paulo. E você cresceu sua infância em... Cresci no bairro, pertence à região de Santo Amaro, no extremo sul de São Paulo mesmo. Um beijo, um abraço pra galera de Santo Amaro. Perto ali. E aí, bem no extremo sul lá, quase divisa com Itapecerica da Serra. Legal. Mas ainda pertence a São Paulo. E aí naquela época, cara, eu lembro que final de semana eu juntava, porque sábado lá em São Paulo, tá ligado, o pessoal come feijoada, né?
Sábado e quarta. Sábado e sábado e quarta-feira, dia de feijoada. Aí juntava não sei como fala, maço, né? Os Sim. maços de couve, amarrava e saía vendendo na vizinhança, entendeu? E aí tinha um cara do restaurante lá, que ele falou, se você trazer todo sábado, eu compro você, entendeu? E aí, daquele dia em diante, comecei a pensar em investir e mudei a minha mente, entendeu? Na época, comprei uma moto de leilão, fui trabalhar sem habilitação mesmo, no Diário de São Paulo. Um abraço pro meu amigo Rodolfo, amigão mesmo de coração, que a gente teve uma história muito bonita nessa época. A gente trabalhou junto e crescemos juntos também. E aí depois, cara, eu juntei uma grana, por intermédio da minha mãe também, ela me ajudou. E aí eu consegui abrir uma lan house. Que legal. É. E aí você já tinha quantos anos quando você abriu a lan 16 house? anos. Na verdade, eu tinha acabado de completar, foi no dia 16 de outubro de 2006. 16 de outubro de 2006. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Que legal. É. E aí fiquei com essa loja há quase 2 anos. Na época a Marta foi a prefeita e aí teve várias mudanças da lei lá, tanto supermercado quanto um monte de outros comércios tiveram que mudar todos os programas e tudo. E aí apareceu uma outra oportunidade para mim entrar num negócio, numa outra empresa que era visionário, muito bom, era mexer com marketing digital. Na época era uma loja virtual que você abria, era coligado com a Magazine Luiza, era um negócio muito, muito, muito bem bolado, tá ligado? Legal. Já tinha 2 anos no mercado. E aí eu já tinha proposta para vender a lan house na época, para a própria dona do prédio, dona Lisete. Um forte abraço para você, se ela estiver assistindo, cara. E eu vendi a lan house para ela e entrei, cara, de corpo e alma nesse negócio. Que legal. Só que, cara, no final das contas, foi um aprendizado muito grande para mim, porque acabou sendo um golpe, cara. Caramba. Um golpe que muita gente entrou e era uma coisa muito... Mas já tinha 2 anos no mercado, tá ligado? Era uma loja virtual, tanto que eu tinha o domínio. Na verdade, era senhorshopping.com.br, era da hora, eu coloquei o... Que legal. Era bacana. E eu comprei, fiz a minha primeira compra, chegou na minha casa, tudo certinho. Mas aí, decorrer das coisas, mano, foi indo... Eu tava lá em Recife, a gente foi trabalhar em Recife, a gente juntou um grupo e fomos trabalhar em Recife. Ficamos 1 mês lá. E nesse período que nós estávamos lá, caiu tudo. E aí as pessoas que iam lá fazer a reunião, as palestras, tudo, esqueci o nome agora como a gente falava, cara, faz tempo. O cara não apareceu. O cara não apareceu, a gente começou a ligar para outro e pum, saiu até da mídia. Caramba. Saiu na mídia, mas foi um grande aprendizado para mim. Foi um grande aprendizado, novo ainda, tava com 18 anos. Legal. Né? Ô, Alisson, diz uma coisa para nós aqui, ó. O que te impulsionou, o que te incentivou a começar a empreender? Qual que foi o maior impulsor aí? Qual que foi vamos dizer assim, o incentivador para você começar? Imagina, você tinha 16 anos e de repente você fala, pô, eu tenho que começar um negócio. Eu vou ter que começar por conta própria porque eu não vou poder depender de ninguém, certo? O que te motivou? Qual que foi a sua maior motivação a iniciar esse negócio? Certo. Cara, a minha maior motivação de empreender, uma boa pergunta essa, porque meu pai, ele sempre mexeu com empreendimento e se eu fosse olhar pelo histórico, eu nunca iria empreender. Certo. Porque, infelizmente, sim, meu pai, ele foi um cara que sempre luta até hoje, mas por falta de administração, vamos dizer. Porque é um cara que batalhou sempre a vida inteira, né? Mas por falta de administração, as coisas não vingaram. Okay. Então, se eu fosse olhar por isso, eu acho que eu não teria... Porque minha mãe, funcionária pública, né? Ali na escola, sempre aquilo, vamos dizer, né? Aos olhos como uma estabilidade, mas que na verdade eu nunca olhava dessa forma. Okay. E eu sempre me via muito mais, muito além disso, entendeu? Legal. Então eu não queria ficar preso
numa instituição, entendeu? Numa coisa que eu falar, eu tô seguro. Eu nunca senti que as coisas são seguras. Não existe, Até porque não existe estabilidade não existe, né, Alisson? Né? Estabilidade não existe. A estabilidade ela é uma ilusão. Entendeu? Uma ilusão. As pessoas, às vezes, elas olham esse negócio de estabilidade para colocar segurança ali, o coração naquele negócio, falar agora eu tô bem, Não. que na verdade é um gatilho mental que ela coloca ali para ter, digamos assim, um conforto, que na verdade é ilusório. É ilusório. E o dia que isso se perde, as pessoas É a descobrem mesma que coisa não da existia. independência financeira. Eu não vejo essa dessa forma. Independência Porque estabilidade não existe, né, cara? Entendeu? Então, amanhã ou depois, cara, você pode ser acometido. Olha o que aconteceu no ano passado. Entendeu? Quantas pessoas aí não tiveram que se reinventar e exato. Tava ali, não, eu tô com Empresas milionárias que quebraram, né? Empresas que tinham um capital gigantesco. Né? A galera até fala, pô, se o Eike Batista quebrou, não existe mais estabilidade. Você né? imagina, cara, com 23 milhões, 23 bilhões, né? Você entende? O cara quebrou. Agora é assim, ó. O nosso podcast aqui fala de o improvável que deu certo. O Alisson, eu fiz uma pergunta aqui pra ele, ele já falou. O que motivou ele a empreender? Por quê? Algumas pessoas, Alisson, no nosso meio de convívio ali, eu sou do ABC Paulista de Santo André, e, cara, para muita gente, o nosso dia a dia, as evidências, a nossa rotina ali diária, era uma desculpa para a gente falar assim, poxa, não tem como fazer nada. Não dá para investir. Não tem como a gente melhorar de vida, porque não tem perspectiva. Então, é assim, ó. Aquilo que muitas pessoas usaram como desculpa, eu e você, nós usamos como motivo para poder crescer, para poder investir, para poder se movimentar, para poder sair do lugar. E aí, muita gente fala assim, cara, eu não dei certo, não deu certo para mim porque o meu pai tinha um histórico ruim, porque na minha casa eu não tinha possibilidade, porque eu não tinha recurso financeiro, porque isso, porque aquilo. E as pessoas estão sempre terceirizando essa responsabilidade, encontrando culpado, encontrando algo para poder diminuir aquela coisa. Cara, não deu certo por causa disso, daquilo. E não tem essa autorresponsabilidade de falar, não, aquilo que você usava como desculpa para não crescer, na verdade tem que ser como motivo para você desenvolver, para você se reinventar. Para você, por exemplo, muitas pessoas agora usaram o tema Covid para dar como desculpa do fracasso. Quando, na verdade, devia ser o motivo do sucesso. Por quê? Porque muita gente se reinventou, muita gente encontrou caminhos diferentes, promissor, cara, de grande escala para poder crescer. Sim. Você sabe que a nossa empresa, nesse momento de pandemia, nós crescemos. Por quê? Foi um momento que a gente teve que se fechar ali, olhar mais, ter uma visão panorâmica do negócio, melhorar alguns pontos que, se a gente tivesse na correria, talvez não teria melhorado esses pontos. Sim. Então, por que é improvável, mas que deu certo? Justamente por causa disso. As nossas circunstâncias diárias, de onde a gente veio, do bairro onde a gente morava, a gente não tinha grandes possibilidades. Mas pessoas como eu e você, hoje nós estamos aqui em Portugal, no Porto, cidade maravilhosa. O Alisson mora em Genebra. Como é o nome da cidade que você mora lá, o bairro? Vernier. Vernier. E, cara, olha só, nós dois saímos de periferias de São Paulo e estamos morando na Europa. Mas por quê? E outra coisa, inconformismo. Eu não me conformei com menos e com aquilo que eu vivia todo dia, imagino que você também não. Agora, Alisson, fala pra nós como é que foi essa transição sua de sair do Brasil e vir pra Europa. O que te motivou a vir pra Europa? Então por onde você entrou aqui no continente? Vou voltar um pouco lá atrás, né? Nessa época que aconteceu tudo isso, eu fali, né? Perdi. Você chegou a quebrar? Perdeu tudo? Quase tudo, porque quando eu vendi ela, quando eu passei a Lan House, eu peguei uma parte e deixei uma parte para ela ir pagando, entendeu? Certo. Eu parcelei uma parte. Então, ainda tinha uma parte daquela. E a minha sorte também, a minha sorte não, né? Deus permitiu que quando eu abri a Lan House, comecei a pagar um consórcio naquela época. Que hoje não sei se faria, mas comecei a pagar um consórcio e aquele consórcio foi contemplado.
Que legal. Então eu peguei aquele dinheiro, Qual o valor do consórcio? mano, pouquíssimo. O valor era de como que era, uma moto, uma Titan 150 na época, que era nova. Legal. Era bem na época da nova de 150 lá. E era a última, né? Que tinha freio a disco e tudo, e eu tinha a possibilidade. E, cara, e aí, minha prima tava morando na Inglaterra, e ela falou, olha, se você tem que vir pra cá, cara, você é um cara mexido, você vai conseguir as coisas aqui fáceis e tal, e tal, e tal. E eu fiquei com isso na cabeça. Na época, a moto foi contemplada, eu tinha ainda umas parcelas para receber da Lan House, e eu nunca fui um cara de ficar parado. Eu comecei a trabalhar, fui trabalhar de diversas coisas, só que o que eu mais trabalhei depois virei motoboy em São Paulo. Fui trampar de motoca. Cara, loucura, hein, velho? Motoboy em São Paulo é só pros fortes, né? Pra Loucura, qualquer um não, galera. Os dimensão. motoboy aí tem nossa admiração, porque... Não, demais, cara. Não demais, é pra qualquer um. Demais. Isso aí foi na época de 2008. Trabalhei lá na Dimensão, no Socorro. Você conhece, região de Santo Amaro também. Trabalhei na Dimensão, trabalhei nos contratos ali, foi muito bom pra mim. E aí eu juntei uma grana e eu já tinha visão de sair fora. Comecei a trabalhar, mas já pensando em sair fora do Brasil. Falei, não vou sair, quero ver outras coisas. Quero ver outras coisas. E eu trabalhei lá, acho que 8 meses quase. Nesses 8 meses eu juntei uma grana, porque eu tinha que fazer um visto como estudante, eu não queria vir legal. Fiz um visto como estudante, tinha que juntar uma grana que se tinha que comprovar uma renda mensal, dividida pelo tempo. E o país que você veio foi qual? Inglaterra. Londres mesmo, fui pra Londres. Legal. E aí, cara, em 2009 eu estava em Londres. Legal. Em 2009 eu estava em Londres, minha prima estava lá. Ela morava um pouco mais afastada de onde eu estudava. Só que assim, não é estudar, né, mano? Tinha que trabalhar também, né, velho? Claro. Entendeu? Porque não tinha como se manter. Então comecei a trabalhar e aí comecei a abrir minha mente, conhecer outro. Você começa a ver, você tá ligado? Você saiu do Brasil também, a gente tá aqui. A gente acaba vendo muitas outras coisas, outras oportunidades, a facilidade, muitas das vezes, de investir, exato, de empreender. Tem coisas que se tornam mais tangível, né? Mais tangível. Eu abri agora, né? Recentemente, abri uma empresa lá na Suíça. 4 dias, cara. 4 dias você tinha uma empresa do zero, pronto. Mano, no Brasil é 3 meses. No mínimo. Você abriu um CNPJ, né? Eu abri um CNPJ, cara. Entendeu? Então, em 4 dias eu tava com o meu CNPJ publicado. Vamos dizer lá na Suíça, né? Pronto, oficial, podia já sair emitindo fatura. Já podia emitir fatura, já podia passar, tudo, entendeu? Então, assim, essa facilidade aqui foi muito boa. Então, a minha motivação de ter vindo para a Europa pela primeira vez, sua pergunta, foi isso. Minha prima, ela tinha vindo e ela me incentivou muito, né? Ela tá lá na Inglaterra até hoje. Que legal. E aí, cara, fiquei na Inglaterra um tempo, juntei uma grana e cara, uma coisa que eu nunca tinha vivido lá no Brasil, que eu nunca tinha visto essa oportunidade, que para mim é um investimento gigantesco, é viagem. Viajar, conhecer cultura, conhecer outros lugares e tal. E quando eu tinha chegado em Londres, naquela época, cara, tinha passagem por essas low cost aí, tipo 12, 8 euros, cara. Então, pra andar aqui dentro da Europa, né? Legal. Você já deve ter pego também. Sim. Eu já cheguei a pagar num voo, cara, 12 euros da Itália, voo direto, Itália-Porto, e depois ida e volta, tá? Sim, eu tava fazendo trabalho na Itália, 8 euros pra vir pro Porto e depois pra voltar pra Milão, Malpensa. Sim, eu sei. Eu cheguei, uma primeira vez que eu peguei um low cost, assim, bem barato mesmo, foi pra Marrocos. A gente pagou 23 libras. Ida e volta. Esse é um dos benefícios de você morar aqui na Europa, galera. Outra coisa, as experiências que você adquire nesses países, ninguém vai te roubar, não vai ficar velho, vai ficar dentro de você. Eu acho que um dos maiores investimentos que a gente pode fazer, né, Alisson, é conhecer novos lugares, novas culturas, pessoas diferentes. Eu já tive também em vários lugares, Turquia, já tive no norte da África, no sul da África. Legal. E são coisas assim que, cara, é sensacional. É uma experiência única, né? Então, aí isso eu vi quando eu cheguei. Depois que eu cheguei aqui na primeira vez, né, em 2009, eu vi, facilidade e eu me apaixonei por isso. Eu falei, eu sou novo ainda, vou aproveitar, vou tentar conhecer o máximo possível. Quantos países você conhece, Alisson, mais ou menos? Por alto, assim, dá um chute aí. Cara, tem que contar. Na Europa você conhece quase todos, né? Europa quase todos.
Europa só não não, Noruega eu Leste. conheço, Suécia eu conheço, depois do nórdico lá pra cima, não conheço. Rússia, aqueles lados lá pra cima, mais pra baixo ali cortando Polônia, tal, ali pra baixo também. O leste europeu você conhece? O leste eu conheço. Legal. Não, o resto tudo, Europa, continente americano também, conheço, América, África também. Cara, olha aí, um improvável que rodou o mundo. Não, então, aí eu tive esse pensamento. Eu falei, o quê? Eu vou conhecer a Europa, vou viajar. Junto trabalhava e viajava, trabalhava, viajava, fiz um mochilão na Europa, bacana, entendeu? E aí, cara, é contatos, né? Você vai conhecendo um, você vai conhecendo Network. outro, network. Poder do network. É, entendeu? E vai juntando, vai ligando os pensamentos cara, e Deus é perfeito. Ele vai colocando uma peça encaixando na outra, Legal. entendeu? Olha, e se fosse pra você começar tudo de novo, você começaria? Quantos anos faz que você mora na Europa? Agora fazem quase 10. 10 anos. Caramba. E se fosse pra você recomeçar, recomeçaria? Recomeçaria, cara. O que você mudaria hoje? Tipo, eu saí do Brasil, comecei assim, assado, e o que você, hoje, com a experiência que você tem, com a mentalidade que você tem hoje, o que você mudaria na sua vinda para a Europa? Cara, A nível de decisões, a nível de, imagina, escolhas, né? Ó, decidi por aqui, escolhi isso, mas talvez eu teria mudado, ou não teria ido para Inglaterra. dá a impressão, é que eu não me arrependo de nada. Legal. Não me arrependo mesmo. Até porque é melhor se arrepender de ter feito do que de É. não ter feito, né? Entendeu? Isso aí muitas das vezes a gente se arrepende de ter feito, mas eu não É. me arrependo porque tive um aprendizado. Legal. O que você mais aprendeu nessa transição aí, mudança cultural? Cara, o que eu mais aprendi é que lidar com pessoas, cara. Pessoas de várias culturas, de várias diferentes pensamentos, religiões também. Legal. Entendeu? Que você, muitas das vezes você tem que compreender, tentar compreender. Porque nós, como os brasileiros, a gente tem sempre aquele negócio de dar um jeito, né? E- A gente não é burocrático em algumas coisas. Embora o Brasil seja um país burocrático, nós, normalmente, quando a gente chega em algum lugar, a gente quer simplificar, a gente quer resolver. Sim. Né? O brasileiro, ele chega, às vezes, ele para resolver, desenrascar. Só que, às vezes, a gente entende, por exemplo, aqui em Portugal. Cara, você vai ver, às vezes, uma fila, ela tá gigantesca, mas o pessoal não tem aquele negócio de passar na frente. Eles vão pegar a fila e vão levar ela até... Né? Então, esse negócio de você entender cada cultura é um desafio também, né? É um desafio. Porque você precisa chegar aqui e você falar, cara, pô, se fosse no Brasil seria diferente. Às vezes muitas coisas, até a nível de Ministério Público, essas coisas aqui, tudo que é governamental, Burocracia. CEF, o pessoal se regularizar. Cara, às vezes faz uma volta que se fosse nós, a nossa mentalidade, às vezes a gente olha para aquilo e fala, cara, não acredito que o cara fez essa volta toda, né? É verdade. E aí a gente tem aquela mania de querer que a coisa aconteça do nosso jeito. Mas a gente tem que entender, tem que se aculturar, porque você não está no Brasil, você está aqui, né? Então eu imagino que você morou na Inglaterra por quanto tempo? Morei por quase 5 anos. No total, na primeira e da segunda vez, quase 5. Quase 5 anos. Aí você teve que se adequar. A dirigir do lado ao contrário, nosso, já é uma coisa que você tem que... Outra língua. A língua, cultura, né? O sistema, sistema. temperatura. Não, e outra, né? E essa parte do nosso jeitinho, né? Do brasileiro. Na época que eu cheguei lá, ainda tinha muitas leis que, tipo, você fala, nossa, isso nunca aconteceria no Brasil. Nunca, né? Isso é uma coisa que é absurda, né? Nunca, nunca. Eu acho que hoje deve estar mudando, não sei. Por exemplo, Você compra um carro, eu chego lá na tua casa, você me dá um recibo, você anota, escreveu, acabou. Você não como? perde. Tá vendido o carro. Tá vendido. Tá louco. Entendeu? Lógico. Ele vai mandar pro órgão lá e o órgão vai te mandar o documento, mas qualquer nome. Acabou. Você coloca... Na Inglaterra também a placa do carro, a matrícula lá, ela é Você sua, faz... né? Não. Não? Fica no carro? Fica no carro. Na ok. Suíça é. Na Suíça, que eu te falar, na Suíça a matrícula você tira de um carro e coloca no outro, né? Assim. Então, tipo assim, os caras queriam colocar lá Fausto Silva. O cara, Coloca. Fausto Silva, entendeu? Tomava multa e... Acabou. E os caramba, e depois mudava de nome e tal. Eu lembro na E época. no Brasil, imagina uma coisa dessa aí. Nunca na vida, entendeu? É umas coisas que é inédito, é típico daquele lugar. E aí você tem que se aculturar, porque você acabou de chegar lá. E depois você mudou pra onde? Saindo da Inglaterra, você foi pra onde? Aí não, fiquei um tempo na Inglaterra,
Conheci minha esposa, Legal. nos casamos. Então, a Ana você conheceu lá na Inglaterra. Não, um casamento de um amigo em comum, na Espanha, aqui perto, em Badajoz. Verdade, Badajoz, você tinha falado. Badajoz. E aí nos conhecemos lá, mas isso foi na segunda vez, porque nessa vez que eu fiquei em Londres pela primeira vez com visto de estudante, eu fiquei um tempo, viajei, legal, e pum, voltei pro Brasil. Legal. Entendeu? Pensava lá, não, legal, conheci Europa tal, mas não era aquilo que eu queria, porque eu ainda tinha muita ligação no Brasil. Eu tinha muito... eu tinha vivido uma vida muito intensa no Brasil, né, com coisas de investimentos e tudo mais. Então, assim, ainda parte da minha vida estava lá. Tava lá. Eu não tinha deixado, Desligado, né? desligado. Cortado o cordão umbilical. Isso, entendeu? Então eu queria sempre voltar. Aproveitei, passeei, viajei e voltei. Voltei e empreendi com meu irmão lá em Santa Catarina, que eu tinha juntado uma grana. E meu irmão estava começando o business dele, que ele está até hoje. E eu dei um aporte, dei um help. Tipo, fui um cara que incentivou Ajudou a ele. impulsionar o negócio. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Legal. E aí ajudei ele a começar, fiquei com ele um certo tempo, depois ele seguiu. E eu me desliguei ali, voltei para São Paulo. E fui para Santa Catarina, morar em Santa Catarina. Legal. Morei em Santa Catarina 6 meses, mais ou menos. E depois voltou de novo. Voltei para São Paulo. Eu voltei para São Paulo e aí projetos lá e tudo mais. Comecei... E aí esse meu amigo ia casar em Badajoz. E eu falei, tá bom. Vim para Badajoz. Vim no casamento dele. E aí nesse casamento conheci a Ana. Legal. E vocês foram pra Inglaterra? Não, aí ela ficou na França. Eu falei, vou voltar... Como eu já morei na Inglaterra, eu falei, vou voltar para Inglaterra. Vou ficar uns 3 meses, ver o que dá. Vamos conversando e tal. E você trabalhou do que lá na Inglaterra? Cara, aí depois voltei, fui motoboy lá em Londres. Caramba. Fui motoboy, fui barista por muito tempo. Eu cheguei a trabalhar em 3 trampos. Caramba. Tipo assim, E quantas horas? Qual que era a carga horária? Quanto você 16 ganhava? horas. 16 horas? 16 horas. Tipo, 5 num lugar, 5 no outro, Sim. e depois mais 6 no outro? Eu saía de casa às 5h10. Da manhã? 5h10 da manhã, eu voltava às 11. Caramba. 11h30, meia-noite. Todo dia? Todo dia. Segunda a sexta, segunda a sábado? Não era todo dia, porque tinha um trampo lá que eu trabalhava 4 dias por semana. Legal. Em média de ganho e de gasto hoje? Em Londres é caro, cara. Caro, né? Mas é mais caro que em Genebra? Cara, eu posso te dizer, olha, o custo de vida... Assim, tudo depende do ponto de vista, porque se você pegar o salário mínimo de Londres, da Inglaterra ali, que hoje deve estar por volta do quê? De uns 1.300, não sei se aumentou um pouco mais, uns 1.400, não sei. E você pegar o preço do aluguel, é exorbitante, cara. É proporcional ou desproporcional? Tipo assim, eu ganhava 1.200 na época. Tipo assim, vamos supor... 1.200 pounds? 1.200 libras e pagava 1.200 de aluguel, um exemplo. Certo. Tá ligado? Tipo, não chegava a pagar 1.200, eu pagava 1.000, mas eu pagava mais 100 do consultar. Mas só pra galera entender, que muita gente aqui, às vezes um adolescente hoje, um jovem, tem desejo de mudar, né? De vir do Brasil pra cá. Sim. Cara, mas isso depois de casado, tá? sim, eu sei Solteiro, disso. você Mas a gente quarto, tá falando... Isso que eu ia te falar, dividir quarto, aquela coisa, até você alugar um apartamento, você tem que estar ali já... E tem que ser 2, né? Pra poder... Tem que ser 2, pra porque suprir. Ou se tem que ganhar muito bem. Mas assim, ó, esse apartamento de 1.200 libras, mais ou menos, é um apartamento, estamos falando de quantos metros quadrados? Cara, um apartamento pequeno, um quarto. Pequeno, né? Sala, quarto, cozinha. Só para deixar... Isso ali, não em Londres, né? Sim, ao redor. Porque em Londres é impossível de morar em Londres. Eu tive em Londres por 2 vezes, mano. Nem um uma loucura. lá. Aquilo, meu... É um dos metros quadrados mais caros do mundo. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, cara, eu vou para lá porque eu vou melhorar de vida. Vai! Só que existe um processo. Existe. O que eu vejo muito, Alisson, e é por isso que eu queria que você falasse um pouco da sua história, que o pessoal entender, porque às vezes, o cara mora em Genebra. Morar em Genebra não é para qualquer um. Claro que não é. Só que também não é impossível. A única coisa que a pessoa precisa entender é que ela precisa ter o princípio dos 3 C, que nós inclusive falamos sobre isso hoje. Que é começar, continuar e concluir. O quê? Os processos, cara. Porque se você não concluir os processos, você não vai ter condição. Eu acho que se você tivesse, por exemplo, abortado essa missão de ter iniciado e não concluído os processos
em Londres, você jamais estaria, talvez, hoje em Genebra. Não. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou pra lá, vou melhorar de vida e vai ser muito simples, vai ser muito fácil. Cara, e às vezes não é isso. Às vezes a gente tem que ir, cara, ralar pra caramba. É um leão que você tem que matar por dia, mas que se você tiver consistência, você vai colher fruto da sua semente. Vai ter resultado. Só que, uma dica que você daria hoje, um jovem igual eu e você, eu vim para Portugal fazem 6 anos, vim com Malicuia, com a família toda, né? Vim casado, já vim com a família, na verdade a gente aumentou a família aqui, o Calebinho nasceu aqui, mas eu queria que você hoje, e depois eu vou falar o que eu recomendaria, mas qual a recomendação, qual o conselho que você daria hoje por um adolescente, um jovem, né, vamos dizer aí de 18 a 23, 24 anos, sim, que quer viver essa aventura, mudar de continente, mudar de país ali, correr atrás de algo melhor, de poder buscar um futuro melhor. O que você recomendaria? Qual que é a sua recomendação, o seu conselho hoje? Cara, o meu conselho é ele vir com a mente aberta. Com a mente aberta e não ter preguiça. Não ficar escolhendo, né? Tipo assim, o que eu vejo aqui em Portugal? Não ter preguiça, porque, mano, às vezes o cara tá lá, nunca lavou um banheiro. Eu falo por mim, minha mãe, ela é o tipo da pessoa assim que ela não deixava a gente encostar na pia. Ela que tomava conta da pia. Eu nunca não sabia fritar um ovo. Cara, imagina. Entendeu? Então, assim, cara, fui morar lá, dividir quarto. Você vai morar com outras pessoas que você nunca nem viu na vida. Entendeu? Então, é muito você amadurece demais, cara. Então você tem que ter a mente muito aberta e outra, preparar, irmão. Chegar ali, ó, meu primeiro trampo em Londres, cara, foi limpar uma farmácia. Olha aí. Cara que era empreendedor, tipo assim, você era o improvável, mas quando você saiu do Brasil, você tinha um negócio. Né? A gente já tinha tido isso. E aí você vem pra cá, tem que se submeter, tipo, você desceu ali alguns degraus. Né? Porque, pra você entender, aqui, a minha casa, hoje, a Gi limpa tudo, é verdade, mas tem uma mulher que ajuda aqui. Mano, ela é formada, velho. Ela tem diploma, acho que é de... Cara, não vou nem arriscar aqui, mas ela é formada, um negócio bem legal. E, cara, e ela tá limpando casa, meu. Ela tá limpando várias casas, não é só minha, várias casas, entendeu? E muita gente fala assim, pô, eu não vou me submeter a isso. Quantas pessoas eu vejo aqui que mudou e se paralisou, velho? O cara tá parado porque ele tem um diploma, ele se formou e ele não se submete a qualquer outra coisa. Por quê? Porque pra ele isso é uma ofensa. Mas, na verdade, o que ele tem que entender é, meu, o fato dele entrar pro mercado de trabalho e se expor a qualquer coisa, ele vai abrir as possibilidades de network. Sim. E às vezes dentro de um lugar desse é que ele vai conseguir, né? Um trabalho melhor. Ele vai conseguir se posicionar. Sim. Ficar dentro de casa não dá. Então, galera, a dica é o seguinte, quer vir embora? Mente aberta para recomeçar, porque o recomeço ele é desafiador. A mente mas aberta às vezes não é só para recomeçar, a mente aberta no literal, sim, porque você tem que se começar, você tem que cultura nova, introduzir, cara. Exato. Pensar como a galera que tá ali pensa. Não. Brasil, mas no bom sentido, né? Não se limitando. Tipo assim, eu conheço gente lá, cara, que até hoje não fala o idioma. Não, pelo amor de Deus. Porque vai no banco, é gerente brasileiro. Vai no açougue, é o cara brasileiro. Você vai no sei onde, é o brasileiro. Vai não sei o que, é brasileiro. Vai não sei onde. Você vai. Tipo assim, mano. Então assim, abre a mente. Que isso vai abrir portas. Você fala a língua... Você vai se interagir. Você tem que se interagir, mano. Se você não se interagisse aqui, Júnior, você não ia ter tudo não, isso. Esquece. Hoje, aqui, ó, vou te falar. Outra dica, galera. Ninguém constrói nada sozinho. Esquece essa parada de você falar assim, não, eu vou chegar lá, eu vou revolucionar o mundo e eu vou fazer, vai. Mas você vai fazer com a ajuda de algumas pessoas. Ninguém, absolutamente ninguém. Nós temos uma empresa aqui, hoje, graças a Deus, uma empresa multinacional. Estamos em vários lugares, inclusive o Alisson é nosso representante lá na Suíça e numa parte da França. E, cara, isso é prova de que sozinho não dá para fazer nada. Se você chegar aqui, por maior conhecimento que você tenha, maior know-how que você tenha, se você não buscar um network, se você não se inteirar, se você não se submeter a algumas coisas que talvez no começo pode até desagradar seu ego, aquela coisa toda, mas você falar assim, não, eu vou me posicionar, cara, as portas vão se abrir. Sim. Por exemplo, eu cheguei aqui, Alisson, e, eu trabalho com remoção de amassado, com PDR, né, um martelinho de ouro, e tira-mosca, como é chamado aqui em Portugal, há mais de 15 anos. E quando eu cheguei aqui, cara,
Eu ouvi algumas pessoas falar assim pra mim, você vai deixar de ser pajé pra ser índio? Aham. Aquela história, pô, aqui você tem empresa, você é patrão. Eu tinha 2 empresas lá no Brasil Sim. de reparação automotiva e eu vim pra cá. Mas eu vim pra cá sem nada, eu não tinha zero. A única coisa que eu tinha é o nome da Perfect Hammer, só. Eu tinha a empresa estabelecida aqui, que eu já tinha aberto a empresa, mas ela não estava funcionando ainda e eu vim pra cá. Minha esposa, meus filhos, cara, e coragem. Só que o que foi interessante? Eu imediatamente busquei o quê? Conexão. Network. Network, cara. Então, uma das coisas que eu recomendaria é a pessoa ter um network, ela buscar ali Network é tudo. pessoas. Cara, o segredo do negócio, a moeda do mundo não é o tempo. O tempo eu acho que é secundário. A moeda do mundo é pessoas. Cara, pessoas. Porque as pessoas, elas podem acelerar um processo que talvez você levaria anos. E, ó, eu, por exemplo, eu tive que me submeter. Eu cheguei aqui, o senhor Elino era o cara que trabalhava sozinho, e eu tive que, ó, como é que faz, como que cobra, como que as pessoas olham para essa arte aqui. Eu fui fazer pesquisas de mercado, meu, fui correr atrás. A minha esposa fez curso de manicure, fez curso de esteticista. Por quê? Cara, não é ter um plano B, mas é você ter ali uma forma de se adequar até o seu plano A dar certo. Lógico. Entendeu? O plano B é fazer o A dar certo. Só que aí, se de repente, no meio do caminho, alguma coisa, né? Alguma adversidade ou tal, fugisse do controle, a gente já tinha como fazer para pelo menos se manter aqui e fazer o projeto inicial dar certo. Sim. Então algumas pessoas, elas às vezes chegam, cara, não conversa, não fala, não se mistura, manda uns currículos lá para meia dúzia de empresa e vai ficar esperando em casa a coisa acontecer. Sim. E não vai. As melhores recomendações, os melhores trabalhos que nós prospectamos foi através de recomendações, pessoas, network. Galera, escreve essa palavra aí, pesquisa a respeito disso. Network é algo que vai mudar e tem mudado na nossa vida, né? Olha, você sabe que nós aqui... Foi através de um network. Através de um network. Ó, pra você ver, eu conheci o Osmar, um forte abraço pro Osmar, através de um amigo, Misael. Outro abraço pra ele. Misael me apresentou o Osmar. Sim. Cara, e olha só, eu tava um dia na França, começamos lá a implantar um negócio, liguei pro Osmar, falei, Osmar, preciso de ajuda, cara. Eu sei que você tem uma rede de contato gigantesca. Me recomenda alguém? Aqui, tô aqui, ó, do lado de Genebra, também a Nemasa. Ele falou assim, cara, eu não conheço ninguém aí, mas eu sei quem conhece. Ele ligou pro Mike. Outro abraço pro Mike. Mike. Cara, tamo junto. E o Mike falou, meu, tem um brotherzaço meu lá, que era o Alisson. Resumindo a história, cara, a gente tem uma história aí incrível. E eu quero até que você conta agora, Alisson, mudando já um pouco de assunto, deixando aí os conselhos pro pessoal que vai começar, que tem interesse de vir para cá, né, de atravessar aí o oceano. Vocês vão ser muito bem-vindos aqui, se tiver essa mentalidade que nós estamos comentando aqui agora. Mas eu queria que você falasse um pouco de como a gente se conheceu e como é que a Perfect Hammer, que é a nossa empresa hoje, está fazendo parte da sua vida. E o que você viu no começo, que depois talvez mudou um pouco a ótica. E me conta aí um pouco da aventura para a galera entender aí um pouco de como a gente se conheceu. Não, foi praticamente isso que você falou aí. Né? Um contato, um network. E juntou duas peças que deu essa combinação aí. Que hoje a gente está trabalhando junto. Faço, como eu posso dizer... sou grato e estou muito feliz de fazer parte desse time, como você mesmo falou. Faço parte desse time lá, represento vocês lá na Suíça e uma região da França. Cara, quando você chegou lá, eu nem sabia o que era martelinho. Tipo assim, já tinha ouvido falar no Brasil e tal, sabia que os brasileiros eram muito bons, e já tinha ouvido falar e tal. Mas nunca nem tinha visto fazer, certo? Eu até imaginava que o martelinho era de ouro mesmo, tipo, tinha ponta, não o martelo inteiro, mas alguma ferramenta de ouro. Alguma coisa era de ouro, né, velho? Alguma coisa era de ouro. Mas quando você chegou lá, cara, e precisava de alguém para dar uma assistência, uma ajuda, no começo, assim, eu tenho os meus projetos, como você sabe, e eu falei, olha, Júnior, que eu puder te ajudar, cara, tamo aí, o Mike é um amigão meu, ele falou que você tá precisando de um help, que eu puder te ajudar, até entanto não sabia o que era, né? Sim. Então por isso que você falou, qual foi o seu pensamento de imediato, e depois quando foi abrangindo as coisas e acontecendo, eu comecei a entender realmente o que era, e eu vi o tamanho do mercado. Legal. E a força que a Perfect Hammer tem hoje.
Bacana. Porque, como a gente brinca, né? A gente não entra para dividir. Multiplicar, a gente é pra né, meu? multiplicar e somar e crescer. E desde o começo eu vi que você é um cara muito, muito parecido comigo nessa questão de proatividade, e a gente não para e vai e vem. Então, assim, se eu entrar para ajudar, para colaborar, eu vou entrar no meu máximo, não vou fazer o meu possível, vou fazer o meu melhor. Dentro das condições que a gente tem, sempre fazer o melhor possível. Entendeu? Fazer o meu melhor. Então, assim, cara, a minha visão da Perfect Hammer é que só tá no começo, cara, pra falar a verdade. No começo de uma grande jornada aí pela frente e outra, uma grande crescimento com expansão, entendeu? Porque é diferente, né? Sim. O Crescimento de expansão. Entendeu? Porque o crescimento é uma coisa mais sólida, uma coisa que vai crescer. Exato. E a expansão é fácil. Ah, não, eu tenho empresa ali, tenho empresa aqui, tenho... Ah, não, eu tenho empresa em vários lugares do mundo, mas tá, chega lá, não é nem um escritório, é só Exato. um colaborador. Não tem faturamento, não né, tem cara? nada. Não tem... Agora, o crescimento, não, cara. Você tá crescendo bacana com a expansão atrás, entendeu? Então, isso eu acho muito legal, a visão que você tem do Coelino, junto com o Vanderlei, né, com a PHI. E para mim foi uma oportunidade muito boa, porque acabou casando com algumas coisas que eu faço, eu consegui compartilhar, conciliar, então foi o útil ao agradável. Entendeu? Cara, muito bom. Só para você entender, nós chegamos aqui em 2015, implantamos o nosso sistema, conheci o senhor Elino através de um network, através de algumas recomendações, por isso que é importante você estar inserido, né, no convívio, pessoas e tal. E a igreja me ajudou muito nesse sentido, Alisson, porque foi na igreja que eu conheci o Elino, foi lá que eu conheci várias outras pessoas. Aliás, boa parte da nossa equipe frequenta igreja. Então isso nos ajudou muito. Sim. Não sei se você crê em Deus ou não, mas nós acreditamos muito no Demais. propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Isso nos ajudou. Legal, a gente solidificou o nosso negócio aqui em Portugal. Temos uma sede na Zona Industrial do Porto, isso é muito bom. E, cara, qual que foi a visão que Deus nos deu? De crescer e de ampliar para outros países da União Europeia. E aí, nós começamos a fazer algumas pontes dentro das redes de contato que nós tínhamos para poder implantar em alguns lugares. E a gente tinha já um acesso dentro de uma concessionária muito famosa na França, um grupo de 56 concessionárias, que inclusive é perto da sua casa. E quando a gente chegou lá, cara, a galera não falava inglês, meu inglês bem enferrujado, precisava de alguém que falasse francês. O francês, ele gosta de falar francês, ele não gosta de falar outra língua. E aí foi onde eu fiquei em apuros e eu fui recorrer ao network. E aí é onde eu conheci o Alisson. E qual que foi o interessante da história? O Alisson veio para nos dar uma força ali. E, cara, faz quantos meses você está já envolvido no negócio? Pô, foi o que? Desde... 6 meses vai dar, né? Mais de 6 meses, se calhar. Então, assim, e depois que o Alisson entrou no negócio, a gente conseguiu, Mas isso... Do segundo contato. Do segundo contato. Primeiro contato. O primeiro contato a gente teve em abril. Em abril, foi em abril. Um ano, né? Vai fazer. Um ano. Então, assim, olha que coisa interessante. Fizemos o primeiro contato, o Alisson nos deu uma ajuda ali. E depois, eu recorri de novo à ajuda. Foi. E aí você acabou caindo de cabeça no negócio. Foi. E o que foi legal? A gente exponencializou de uma forma, Alisson, vou falar para você, esse ano aqui, eu não esperava que a gente ia atingir e bater as metas que a gente bateu. Por causa desse barulho de Covid, aquela coisa toda. E Deus nos surpreendeu. Olha só o poder que o network tem e a recomendação, né? O poder da associação. Na verdade, assim, ó, não foi qualquer pessoa que me recomendou o Alisson. Então, tipo assim, eu entrei nesse relacionamento já com confiança. Porque o Osmar é de alto calibre, né? O nosso relacionamento. E a pessoa dele. E aí depois, você olhou pra mim já de forma diferente. Diferente de chegar lá e bater na porta e falou, cara, olha... Não, você foi na minha casa. Tipo assim, a gente já chegou tomando café da manhã na sua casa, né? Ele foi muito bem recebido. Até agradeço novamente por sinal. E ainda levei companhia. O Rafael Brasil tava comigo lá. Rafa. Um abraço pra você. E aí, cara, olha que interessante. Você já caiu pra dentro. E depois, nós pegamos um trabalho gigantesco. Foi. Mas por causa do senhor Elino, que nos recomendou. Cara, o poder do network tem transformado a nossa vida. O cara que tá gravando esse negócio aqui, velho, ele é outro network. O Marquinho vai ter que aparecer aqui qualquer hora dessa. E, cara, tem nos ajudado muito. Sim. Você percebe que sem network eu jamais teria condições de fazer esse podcast aqui, mano.
Comprei nada do que tem aqui. Sim. O cara trouxe tudo, esse arsenal aqui, velho. Entendeu? Tá aqui, junto com a gente, disposto a fazer. E, cara, se você realmente quer dar certo na vida, pessoas é o segredo do negócio. Cara, pessoas. Mano. O network pode transformar suas finanças, seu casamento, sua vida financeira, sua vida emocional e tudo mais. Por quê? Olha isso que eu aprendi na vida, cara. Eu aprendi o seguinte: quando a gente tem um problema, seja em qual área da nossa vida for, não interessa se na área emocional, se na sua área financeira, na sua área física, né, na sua saúde, não importa. Você não tem que perguntar o que fazer. Como? Também não é como. Sabe por quê? Porque se você perguntar como fazer, o fato de você depois querer saber o como, você pode fazer errado pela falta de conhecimento, pela sua falta de competência. É mais ou menos assim, ó, tô com meu casamento quase destruído, como que eu vou fazer? E você pode seguir algumas como que eu posso dizer, alternativas, vertentes que pode acabar dando mal. Mas sabe o que eu descobri? É o quem, mano. O quem tem mudado na minha vida. Quem pode me ajudar? Verdade. Tem aquela parada lá do Chaves, né? O Chapolin Colorado. Quem poderá me defender? Esse negócio aí, eu falei, meu, é quem pode me ajudar? Boa. Cara, no pior momento da minha vida, no meu casamento, se você é casado ou não, você sabe. Esse dia vai chegar que você vai ter atritos lá, Sempre. que é para um crescimento. E a gente só descobre isso depois. Eu descobri que como fazer não me ajudou em nada. O que fazer também não me ajudou em nada. A grande verdade é quem poderia me ajudar naquilo. Pessoas que já tinham experiência, bagagem, um legado a respeito de casamento, que me ajudou muito. Por exemplo, na parte administrativa da empresa, chegou um momento, cara, que eu fiquei um pouco perdido. Sim. Há uns uns 10 anos atrás, eu tive que recorrer à ajuda. Falei, quem pode me ajudar? Procurei um especialista naquela área e me ajudou demais. Então, quem pode te ajudar? É verdade. Quem é que pode te ajudar? Seja em qual área da sua vida for. Cara, Não, isso pode tudo, revolucionar tudo. E você ganhar um tempo que, meu... Porque a experiência, ela é atemporal, vamos dizer assim. A experiência que você tem, se você me passar a experiência, quanto tempo eu estou ganhando? Entende? Exato. Quanto É o fato tempo- de você ler um livro. Mano, pega esses livros aí, velho. Pega um livro aqui, ó. Esses aqui são os livros que eu já escrevi. Cara... Cara, a gente tem livros aqui, ó. Pastor Adeildo Silva, quero mandar um abraço gigante pra ele aí, ó. Pastor Adeildo Silva é um cara que tem me influenciado muito. E olha só uma coisa. Presentaço, obrigado. Aqui é o presente que o Alisson ganhou, do nosso amigo Marcos. E, meu, ô Alisson, se a gente gastar tempo, investir tempo lendo esses livros aqui, você pode ganhar aí Quantos anos você não ganha de experiência? Você entende? Que ele compartilhou, tá Se aqui, você ó, não- embalado Mano. num livro. Aí, galera. É. Embalado aqui. Então, a gente tem a oportunidade, e é por isso que a gente tá fazendo esse podcast aqui, para Vou te dar ajudar as pessoas a tomar decisões. Eu vou te dar um exemplo prático da minha vida. Em 2018, eu tive um network, um contato muito bom na minha vida, que faz parte da minha vida, o João, outro João. Cara, João é fantástico. É, João. Falou que é João, você pode dar crédito, tá bom? Cara, esse cara eu aprendi muito com ele, aprendo até hoje. E através dele eu tive outros contatos, Eduardo, Garufi, Pisque. Cara, o que eu aprendi com esses caras em um ano, na minha área, eu demoraria no mínimo aí uns 10 anos para aprender. Percebe ou não? Cara, Então assim, a experiência, vender a experiência, passar a experiência, ela é muito valiosa, cara. com certeza. O livro... Ela é potencializadora, ela né, mano? potencializa demais, cara. Entendeu? Se você tem a mente aberta pra... Porque tem aquele cara que é o dono da razão, né? Tem aquela pessoa que, não, eu sei de tudo, eu sei disso, eu já sabia e tal. Cara, não, pelo contrário, não sei de nada. Pode passar. O cara que parou de aprender, ele começou a morrer. Morre. Porque, mano, o segredo da vida é você aprender. É. Escolhas e renúncias têm nos ensinado a cada dia, você sabe disso, né? Sim. Você escolher e você renunciar a algumas coisas vai te ensinar. E o segredo, Alisson, e dentro disso que você está falando, o que eu observei? Peguei algumas pessoas, eu tenho facilidade em ter amizade com pessoas de meia idade para cima. Tenho vários amigos. Aliás, os meus melhores amigos têm a meia idade para cima. Me considero um garoto ainda, tenho apenas 32 anos. Então, a maior parte dos meus amigos tem 45, 42.
Acho que você é um dos poucos que tem a E idade eu que eu tenho. de moleque também, cara. E o que eu aprendi, mano? Tem algumas pessoas que deixou a vida passar, cometeu vários erros, não aprendeu nada com eles, continuou cometendo, consequentemente, colheu os mesmos frutos, os mesmos resultados Sempre. e não mudou em nada. Sim. Só que teve aqueles outros, mano, que, cara, errou pra caramba, mas nunca errou nos mesmos erros. Nos mesmos. E a dica que eu digo pra você, erre muito, mas nunca nos mesmos erros. mesmos. Porque o fato de você errar no mesmo erro tá dizendo pra você mesmo, mano, você não amadureceu. Você não pulou a etapa, você não mudou a etapa. Você não evoluiu. Pular não, você não passou pela etapa, porque pular a etapa é um Você problema não sério. evoluiu. Você não evoluiu. Cara, então a sacada de você ler um livro é você aprender com os erros dos outros. Sim. Tipo assim, você já ter ali O cara uns tá mindset. passando a experiência dele. Exato. Tipo assim, meu, não preciso fazer o que o cara fez. Tipo, se o cara já tá falando, por que eu vou tentar fazer? Tipo assim, você tá entendendo? É. Se é uma pessoa, se é um autor, se é alguém que você, um renomado, alguém que você tem confiança, por que você tá lendo então já? Exato. Faça, aplica. Só aplicar. É Entendeu? tipo assim, é igual aquele negócio, a gente fala muito sobre a Bíblia e tal, mas não importa o quanto você leu a Bíblia, importa o quanto você tá- vive dela. Faz, quanto você realmente... Desculpa. Quanto você tá vivendo dela. Isso é o que faz mais sentido pra nós. Cara, e eu tenho muito orgulho de poder estar aqui com você, na sala da minha casa, porque nós estamos falando de dois improváveis que saiu da periferia. Não, calma aí, dois improváveis. Esse cara aqui precisa contar a história dele. Dois Esse improváveis. Aqui, esse improvável aqui. A gente vai contar com detalhes. Agora, cara, orgulho disso, sabe por quê? Porque, meu, a gente entende que o mérito não é só nosso. A gente sabe, tivemos que nos posicionar sim, mas o mérito, mano, é de Deus em primeiro lugar. Não, na verdade, assim, a minha vida, tudo que aconteceu, tudo que eu já contei aqui, foi através de algo espiritual. Tudo, teve a parte material? Teve, mas tudo, cara, foi em torno de algo espiritual também. Eu sou muito temente a Deus Legal, e eu sempre busquei muito a Deus para tomar as minhas decisões. bacana. E, cara, e tudo isso, por isso que quando você falava, você mudaria alguma, não mudaria nada, cara. Legal. Tem algumas pessoas que mudariam, você sabe disso, Eu né? sei. Mas é legal também ouvir as pessoas falarem assim, meu, eu não mudaria nada. E tá tudo bem assim, eu aprendi pra caramba. E eu acho que o erro, ele é produtivo. Porque você errando, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, né, cara? É. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu tive que ajustar, e quantas vezes eu ainda erro. E às vezes eu vejo, cara, esse erro foi necessário mas pra mim poder... Esse erro seu te deu quanto... te transformou em experiência. Exato. Quanto de experiência não transformou? Entendeu? Eu acredito que as nossas experiências, elas vêm mais pelos nossos erros, pelos nossos certeza. fracassos, do que pela nossa glória. Igual a gente estava falando ontem. Hoje, Pela glória, você não aprende nada, não cara. aprende nada. A Bíblia fala em Eclesiastes o seguinte, é melhor estar na casa onde é luto do que na casa dor. onde é festa. Porque a casa onde é luto, ela Você te remete a pensar, a refletir, você vê a real evidência da vida, o que realmente é a vida. Né? Agora, a casa onde é festa, você passa ali um tempo e, cara, e acha que tá tudo bem, quando na verdade você devia de refletir. Né? Então, eu acho que um momento difícil, ele é construtivo, cara. Ele é. Se você aprender com ele. A minha esposa fala o seguinte, errar, quando você não aprendeu nada, cara, é uma baita de uma burrice. Agora, quando você aprendeu, o seu erro evoluiu. Por quê? Porque ele virou experiência. Experiência ninguém tira de você. E aí você começa a construir aí uma história, um legado, e você começa a amadurecer e olhar para as coisas de ângulos diferentes. Então é muito importante a gente ter dificuldade, na verdade. Eu aprendi a olhar para cada problema que eu já vivi, cada dificuldade, mano, cada parte da minha vida e fase de escassez como algo que me impulsionou. Sim, aliás, eu acho que nós jamais seríamos quem nós somos hoje se a gente não tivesse passado por isso, né? Só que muitas pessoas olham pra isso, se fragiliza, se coloca como um coitado, se vitimiza. E tipo, nunca vai sair daquilo. E não sai. Cara, eu lembro uma vez que eu tava passando dentro, isso em Londres. Eu passava todo dia à frente, é como se fosse uma padaria. Pra você entender. E, cara, eu morria de vontade de comer aquele croissant. Eu nunca, nunca. Né? Mas eu falei, cara, não tenho dinheiro pra comprar esse croissant. Se eu comprar esse croissant, não dá. Vai desinteirar, né? Vai desinteirar. Cara, e tipo, são coisas que hoje você fala, caramba, velho. Né? Tipo, não dava pra comer um croissant naquela época.
Porque você tinha que aprender que não dava, que você tem que... Tipo, se você disciplinar, tem valor, né, meu? entendeu? Disciplina. Valorizar e, tipo, mano, lutar, que você sabe que não era aquela hora, entendeu? Porque se você for deixar só a sua vontade, sem ter uma visão mais no futuro, uma visão mais no longo prazo, você não vai Porque sair a do gente é lugar. imediatista, né, Alisson? A gente Você é diz que é um imediatista. negócio agora. Você é imediatista. Você é imediatista. Entendeu? E não é fácil, mano. Agora é o seguinte, ó. Fala pra nós, e a gente já tá encerrando aqui, porque o Alisson, meu, ele aceitou um desafio, ele não tá bem de voz. O fato de mudar de clima, né? Aquela coisa. Tava na Suíça, veio pra cá, mudou um pouco, o clima aqui um pouco mais úmido nesse momento. O Alisson ficou com um pouco de sinusite. Mas mesmo assim aceitou o desafio. Eu até liguei pra poder cancelar esse podcast aqui. O Marquinhos falou, não, tô chegando aí. Dentro de 10 minutos eu tô aí. Ou seja, não tinha como fugir daqui. E eu agradeço imenso a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Agora fala pra nós, Alisson, desses 10 anos que você mora na Europa, foi isso que você falou, né? 10 anos. O que você construiu aqui de patrimônio? Tô falando de tudo, tá? Família, sentimentos, maturidade, financeiro. O que você conseguiu construir dentro desses 10 anos? Cara, o patrimônio, vamos falar igual você falou aí, dividir. Patrimônio, experiência, demais. Legal. Experiência que a gente teve aqui, que eu construí aqui, ela é muito boa. Ainda tenho muito para aprender. Com muito, certeza. muito. Patrimônio de network, que é gigantesco hoje, muito bom. Né? Ter pessoas que você sabe que você pode realmente contar e... Não que no Brasil não tinha, mas... Não que no Brasil não tinha e tem ainda, tem. Mas é um patrimônio... Um patrimônio, assim... E um dos maiores... O patrimônio número 1 para mim é a minha família. Legal. Cara, esse eu acho que é o nosso o único patrimônio que a gente pode falar assim, cara, é isso aqui. Porque o que acontece? Tem um patrimônio financeiro, lógico que tem. Tem um patrimônio material, mas para mim o maior patrimônio que eu construí aqui nessa história, porque a minha esposa também é uma guerreira Sua esposa e seus filhos, né? que cresceu comigo e sempre me apoiou em tudo, entendeu? A gente está aí devagarzinho, um passo de cada vez. Cada vez. Acho que o maior patrimônio foi esse. Legal. De ter eu não me via aquele moleque quando veio para cá ter uma estrutura para ter hoje a família, para ter passado tudo aquilo que eu passei. Então acho que o meu maior patrimônio é isso, ligado com a minha família. Né? Hoje minha filhinha, 1 ano e meio, minha esposa está grávida. Legal. E esse para mim acho que é o maior patrimônio que eu tenho. Porque assim, ó, a gente sai de um ambiente que a gente não tinha dinheiro nenhum, zero, né? E aí a gente descobre, depois que você conquista o dinheiro, que o que mais vale, na verdade, é a sua família. Por quê? Porque se você perder tudo, com a sua família, você constrói tudo de novo. Ó, agora o dinheiro não pode comprar esse tipo de coisa. Não. Com a família, né, igual você está falando, e com o network, você constrói tudo você de novo. constrói o conhecimento, né, cara? O conhecimento, entendeu? Então, assim, basta você ter força de vontade e continuar lutando. Não que a gente já construiu muitas coisas, não, mas a gente vai construir muito mais ainda. Mas eu acredito que com esse alicerce... Chamado família, né? Família, cara. Família com a aliança de Deus, né? Em primeiro lugar. Com certeza. Minha esposa também, graças a Deus, nós somos bem tementes a Deus. Então, esse aí é o maior patrimônio, cara. Muito bom. Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui. Quer dar um recado para alguém aí? Obrigadão. Você quer dedicar aí essa experiência, essa história para alguém? Ou fazer um agradecimento? A hora é agora. Eu desde já quero te agradecer a sua presença aqui, o desafio, você ter aceitado esse desafio mesmo aí. Foi de última hora. Sem nada. Cara, eu falei pra ele hoje. Falei, mano, hoje nós vamos fazer um podcast. Não, o Alisson tá aqui de viagem. Faz meia hora. Ele falou, vou fazer um podcast aí, o cara tá chegando. Cara, e que legal. O Alisson tá aqui de férias, né? Tava trabalhando com a gente, veio pra reunião de final de ano, encerramento.
E eu falei, vou pegar você aqui porque não é sempre que você tá aqui. Vai voltar pra Genebra sábado. E o que é legal? Compartilhar as experiências. A gente poder ajudar as pessoas que vivem no mesmo ciclo que nós vivíamos antigamente, mas entender que se a gente tiver autorresponsabilidade, tiver ali o protagonismo das nossas vidas, é possível sair do extremo absolutamente zero. Não importa o contexto, porque nós viemos de famílias, cara, totalmente desestruturadas, sem possibilidade nenhuma. Tipo, não tinha recurso, né? Eu cresci num barraco de 2 cômodos, velho. Tava te falando hoje. Então, assim, e chegar aqui é algo sobrenatural. É um negócio assim que, cara, mudou a minha vida e eu sei que o segredo é esse. É isso que nós abrimos aqui, é toda essa conversa aqui. Esse é o segredo. A gente entender que as pessoas são importantes, o network, aquela coisa toda. Então, mano, eu quero te agradecer imenso. Obrigado, por você eu que agradeço. ter aceito esse desafio, estado aqui com a gente. Não tenho essa destreza de falar, Cara, isso é um desafio pra mim também, meu. O pastor Rogério, quero te agradecer também. Por quê? Porque ele me destravou nessa área, mano. Que bom. Eu, tipo assim, sempre consegui lidar com gente. Mas na hora de aparecer na internet, esse negócio de aparecer pras câmeras, velho, nunca foi a minha praia. E eu falei assim, só que se é pra ajudar as pessoas... E ele falou assim, quantas pessoas você pode ajudar e destravar se você se posicionar? O pastor Rogério, ele é o responsável por isso aqui. E depois o pastor Adeildo Silva. Que o cara falou assim, o pastor Adeildo falou, cara, você precisa escrever o livro, mano. O que você precisa pra escrever? Um dos caras também que falava muito. O cara é maestro no negócio, tem 30 livros publicados. Um dos caras que também sempre me incentivou a entrar nesse mundo, abrir um canal e tudo mais, também foi o João. Ele falou, você tá aí, velho, você viaja, você faz vários conteúdos da hora, você manda vários negócios e tal, faz alguma coisa, mas ainda não saiu da gaveta. Quem sabe você não destravou agora, mano. Começo de muitos. O desafio pra você, Alisson. E a gente fazer umas lives juntos daqui uns dias, sei lá, na sua casa e eu daqui. Demorou. E a gente começar a destravar a galera. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Quero agradecer a salva de palmas aí pro Alisson, pra família dele, pra história dele. E eu quero te agradecer e deixar um último conselho aqui. Visão, coragem, competência e consistência. Depois a gente vai falar sobre esses 3 pontos aqui, esses 3 pilares para você se movimentar, para você começar um negócio do zero. Para já é isso. Um grande abraço para você. Se você gostou, por favor, deixa um like aí, compartilha, envia para algumas pessoas que precisam aprender com esse conteúdo. Nós não sabemos tudo, mas nos esforçamos ao máximo para poder passar aqui aquilo que a gente aprendeu. Não falamos nada, né? Não é verdade? Então, espero que tenha ajudado você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado.